começa a nossa aula. Amém. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar pelo Facebook. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar pelo Instagram, pelo YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai acompanhar pelo áudio nos grupos de WhatsApp, amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, o Francisco, a Silvana, a Roberta. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai finalizar mais um livro, gente, eu tô muito feliz. É o 20º livro que a gente finaliza, caramba. Eu até preparei aqui uma mensagem carinhosa para mandar para os grupos de WhatsApp, né? Para as turmas de estudo bíblico que eu administro, para falar, caramba, o quanto a gente tem crescido, gente. Quando eu paro até para analisar nossas aulas de Gênesis, que extraordinário, que diferença. O quanto que a gente tem conhecido mais a Deus, né? O quanto Deus tem se apresentado para a gente através da palavra dele, né? Essa palavra é vida, né? Essa palavra, caramba, ela é mais extraordinária do que qualquer outro livro que se possa ler, né? Ela é incrível, né? Eu fiz até essa mensagem carinhosa, eu vou mandar para vocês, porque, nossa, tô muito feliz. Eu relembrando a nossa trajetória, né? Eu fico muito feliz da gente já estar no 20º livro, né? Graças a Deus, já estamos no 20º livro. A gente começou esse projeto em novembro de 2021, né? Quando eu comecei esse projeto, eu lembro, né? Eu não queria, né? Deus, esse projeto, na verdade, foi uma resposta de um jejum, né? Eu fiz um jejum que eu recebi uma notícia muito ruim de um médico e eu fiz um jejum para Deus, querendo uma resposta sobre aquilo que o médico falou. E Deus não me respondeu com relação ao que o médico falou. Deus me falou para ir ensinar a palavra dele, né? Nessa época eu já ensinava a palavra dele, mas só para minha família, né? Eu fazia ligações de WhatsApp e ensinava para minha mãe e para minhas 2 irmãs a palavra de Deus. Mas eu ensinava, não é como eu ensino para vocês. Eu ensinava de forma aleatória para deixar elas bem animadas, né? Então eu pegava os trechos aleatórios ali que falava de Sansão, né? Eu pegava esses textos que vai deixar a pessoa, caramba, que legal, quero ouvir mais um pouco, né? Eu pegava uns trechos aleatórios para deixar a pessoa curiosa. E então Deus falou para mim, não, agora você vai ensinar a palavra para outras pessoas, além da tua família. Eu falei, Senhor, eu não tenho capacidade para isso não. Né? E foi resposta de jejum, de oração. Eu falei, Senhor, eu não tenho capacidade para isso não, Deus. E ele falou, eu te capacito. E é porque vocês sabem, né, gente, eu não... Realmente, foi Deus que me capacitou. Eu não tenho teologia, estudo bíblico, né? Mas foi o próprio Deus que me deu esse dom. E Deus falou, não, eu te capacito. Vai embora, né? Vocês conhecem minha história, né? Que eu fiquei 1 ano e pouco no oxigênio e tal, né? Toda a luta aí, né? Que eu perdi já, né? 3 filhos e tal. E eu comecei. Aí, quando eu comecei a divulgar, né? Eu falei, Senhor, eu vou, mas também eu vou me esmerar, né? Eu comecei a comprar, né? Não, no comecinho, na verdade, eu não comecei nem a comprar. Porque eu tava muito dura, né? De dinheiro em casa. A Bíblia que eu tinha era uma Bíblia que não tinha nem a referência embaixo. Era uma Bíblia muito simplesinha, que eu tinha ganhado ainda essa Bíblia. Então, quando eu comecei as aulas, se vocês assistirem lá no canal, em Gênesis, né, vocês vão ver que eu tava até meio bloqueada, porque as aulas de Gênesis e de Jó eu não apareço, porque eu sou muito tímida, eu não queria fazer vídeo eu aparecendo, né, então eu não apareço nas aulas de Gênesis e de Jó. Aí nisso eu estudava, eu lia a Bíblia pelo que eu tinha e as palavras que eu não entendia eu ia procurar no dicionário, né? E foi assim que eu comecei a ensinar, e eu falei, Senhor, o Senhor que me mandou fazer isso daqui, me ajuda, me ensina, né? E Deus foi me ensinando, gente, Deus foi me ensinando, e conforme Deus foi me ensinando, né, e me dando possibilidade, eu fui comprando outras Bíblias, né? Mas não cheguei a comprar livros de estudo, mas eu comprei outras Bíblias, né? Uma Bíblia com referência, eu tenho várias, eu tenho umas 5 Bíblias aqui em casa, Bíblia mais parecida com a tradução hebraica, né? Eu tenho a Bíblia, a tradução da Bíblia de Jerusalém, eu tenho várias Bíblias aqui agora, né? E eu fui comprando, fui né, me especializando, conforme, né, Deus me chamou, fui me especializando, glória a Deus. E caramba, gente, quando começou, a gente começou só com 4. Quando eu divulguei, né, eu divulguei, gente, ó, tô fazendo um grupo de estudo bíblico aí, vou começar a ensinar a Bíblia, vamos participar? Eu vou ler versículo por versículo, Deus colocou isso no meu coração e Deus vai me guiar, gente. Confio em Deus, Deus vai fazer a obra. E 4 pessoas se inscreveram. Aí quando as 4 pessoas se inscreveram, eu fiquei chateada, eu falei, Senhor, só 4 pessoas querem ouvir a tua palavra, que absurdo, que coisa horrível, e eu fiquei bem chateada. Aí Deus falou pra mim que pra ele 4 pessoas era muito, tava bom. O
que eu tava achando ruim? Aí eu fiquei quieta, eita, caramba, então tá bom, né? Aí eu lembro que no comecinho eu dava aula, só aparecia uma pessoa, das 4, gente, só tinha 4, e eu achando ruim que era só 4, só aparecia um na aula. E aí Deus me tocava o coração para dar para essa uma como se fosse para 1000, né? E eu dava, eu me empenhava. Vocês vão ver quando vocês assistirem nas aulas de Gênesis, de Jó, eu me empenhava. Então eu lembro que eu comecei a orar assim pra Deus. Falei, caramba, Deus, vai me instruindo cada vez mais. E Deus foi me liberando um dom. Realmente, o pessoal que assiste a aula fala que eles conseguem até imaginar a cena, né? Quando eu descrevo, eles começam. Você vai perceber isso, Roberta. Eles falam que eles começam a imaginar a cena, começam visualmente, né? Falam até que criança entende minhas aulas. E isso foi um dom que Deus me deu, né? No comecinho, eu via a cena. Eu lia a Bíblia e eu via a cena, visual mesmo, gente, é um dom. Aí eu via aquilo acontecendo e começava a descrever o que eu tava vendo, né? E foi assim que aconteceu. E depois do nada começou a aumentar e foi para 30 e poucos alunos. Eu lembro que tinha ido para 30 e pouco. E eu feliz da vida. Caramba, 30 e pouco, feliz. Aí um dia eu fui para uma igreja. Nessa igreja que eu fui, tava indo lá um grupo missionário. Gente, é um grupo conhecido. São pessoas de vários países. É um grupo de teatro, eu esqueci o nome. É super conhecido. É Nice, é alguma coisa, Giovanice, não sei, um grupo que fala de Deus através do teatro. E são pessoas de vários países. E eles rodam o mundo inteiro, ensinando a Bíblia através do teatro. E eu soube que ia nessa igreja, eu fui. Falei, caramba, eu quero ir, né? Aí quando eu cheguei para assistir esse grupo, eu fiquei deslumbrada quando eu vi a obra deles. Eles começaram a mostrar no telão que eles faziam um trabalho lindo de evangelização na África. E eu falei, Senhor, meu Deus, se eu tivesse dinheiro, se o Senhor me desse a capacidade de ir pregar a tua palavra na África, eu juro, eu falei assim, sabe? Aí eu fiquei tão empolgada, eu falei, gente, eu quero ajudar eles. Eu tinha pouco dinheiro, não tinha muito dinheiro na conta. Acho que era 20 reais, nem lembro. O pouco que eu tinha, eu dei para ajudar eles naquele dia. Sério, passou uma semana. O número de alunos cresceu para 800 e a maior parte dos alunos era da África. Gente, Deus é extraordinário, né? Hoje a gente tem mais de 20 mil aí no Facebook, mas foi depois desse start, assim, sabe? Eu olhei, eu não invejei nada, foi tão genuíno. Eu falei, Deus, se o Senhor me desse condições de eu viajar até a África, olha a minha cabeça, né? Inocência. Se eu pudesse viajar até a África, eu podia ensinar a palavra lá, né? Eu podia fazer a diferença lá. E que nada, Deus escreve do jeito que Ele quer, né? E hoje, nossa, tem alunos de Portugal. Ontem o Daniel estava aqui comigo de Portugal. Tem alunas da França, a Elizabeth às vezes entra, que o fuso horário é fogo, né? Mas da África, Angola, né? Moçambique, caramba, Deus é magnífico, Deus é extraordinário, gente. Deus é muito bom. E é por isso que eu fico tão feliz, sabe? Da gente estar no nosso 20º livro agora. Né? Porque quem tá aí comigo acompanha a nossa luta, né? Gente, não é fácil não você tentar estudar a Bíblia, viu? Coisas acontecem para te impedir de conhecer a Deus verdadeiramente. Mas aquele que persevera, né? Deus abençoa, né? Deus coloca essa pessoa de pé, fortalece e faz com que tudo dê certo e tudo vá adiante. Eu tô muito feliz que a gente vai finalizar hoje mais um livro, viu? Glória a Deus. Gente, eu vou orar agora, amém. Eu vou orar agora. E então eu vou lembrar qual é o momento da história que a gente tá aqui, tá bom? Então eu vou lembrar o contexto histórico aqui que Jonas está pregando. E eu vou relembrar um pouquinho o que a gente viu no capítulo 1, pra gente seguir agora no capítulo 2, tá bom? E eu vou fazer primeiro a oração agora. Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada, Pai. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos chamou para sermos melhores. O Senhor nos chamou, meu Deus, para sermos a tua imagem, a tua semelhança. O Senhor nos chamou, meu Deus, para sermos parecidos com Cristo. Mas nós reconhecemos que ainda estamos muito longe disso, Deus. Por isso, Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa os nossos pecados, nos perdoa a nossa fraqueza, Pai. Porque a tua palavra diz que até o pensar é pecado, Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, que nós pecamos, Senhor. Nós precisamos, meu Deus, da tua mão, nós precisamos da tua ajuda. Então vem, Deus, e nos lava, nos purifica, Pai. Nos limpa de toda a nossa imundície, Senhor. Nos santifica, porque tu és santo, Deus, e a santidade só vem de ti. Então nos santifica, Deus, nos separa para ti, porque nós escolhemos o Senhor, Deus.
Não queremos servir a dois senhores, mas servimos somente a Ti, Deus. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e queremos que o Senhor a governe, Pai. Que a Tua vontade seja feita em nossa vida, Pai, e nessa terra como já é feita no céu, Senhor. Amém. Deus, se um dia nós fizemos algum pacto com Satanás, se um dia fizemos alguma aliança com o mundo maligno, nós renunciamos neste momento a qualquer permissão que um dia demos a Satanás. Nós não queremos ter parte com ele, Deus, mas nós queremos ter apenas aliança contigo, Senhor. Então vem, Deus, e toma posse do que é seu, Senhor, em nome de Jesus. Que o seu Espírito Santo venha e preencha cada espaço dentro dessa casa. Que ele venha com teu fruto e nos ensine o teu caráter. Que nos ensine os teus atributos e que nos ensine a ser Cristo nessa terra. Que o Senhor nos ajude a sermos a Bíblia viva que as pessoas vão ler, Pai. Amém. Deus, a tua palavra diz que todo aquele que orar a ti pedindo sabedoria, o Senhor a dará. Então, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a ti para que o Senhor nos conceda da tua sabedoria, para que venhamos a ter sabedoria para compreender a tua voz, discernir sobre ela, ouvir a tua palavra e compreendê-la, Pai. Que venhamos a ter sabedoria para praticar tudo aquilo que estamos aprendendo. Que venhamos a ter sabedoria para ensinar tudo aquilo que nos foi ensinado, Senhor. Que não venhamos a guardar para nós mesmos, mas que venhamos a passar adiante essa notícia, essa palavra que nos traz vida, nos traz esperança. Que não venhamos a guardar esse tesouro para nós mesmos, mas que venhamos a dividir com outras pessoas e acalmar o coração de outras pessoas através dessa palavra maravilhosa, Senhor. Amém. Então Deus nos torna conhecedores genuínos dela. Em nome de Jesus, se revela a cada um de nós, de uma forma clara, de uma forma simples e de uma forma inconfundível. Deus, nós não queremos ser conhecedores a teu respeito apenas pelo que os outros dizem, mas nós queremos ter, meu Deus, uma intimidade contigo. Nós queremos te conhecer, meu Deus, face a face, em uma experiência viva em nossas vidas, Senhor. Então, Deus, ó meu Pai, nos ensina a termos intimidade contigo, a te conhecermos melhor. Porque tudo que nós queremos é sermos teus amigos, sermos próximos de ti, Senhor. Amém. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos dê um novo coração, Pai. Que o Senhor nos dê uma nova mente. Que o Senhor ilumine os nossos passos, os nossos caminhos e nos conduza pelas tuas águas tranquilas com mansidão, Senhor. Desvia de nós a tua ira, Senhor, em nome de Jesus. Estica a tua paciência para conosco, porque nós precisamos dela, Senhor, porque nós somos cabeça dura, nós somos falhos, Senhor, nos perdoa. Não se atente aos nossos pecados, não se atente aos nossos erros, Deus. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nos liberta, Pai, em nome de Jesus, de tudo aquilo que nos amarra, de todas as correntes que nos prendem. Nos liberta, Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos livres, Deus. Então, Senhor, tira de nós todo jugo, Pai. Alivia o nosso fardo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Cura as feridas das nossas almas, oh Deus. Faz o curativo, Pai, nas nossas feridas, Senhor. Amém. Nos transforma verdadeiramente. Ó Senhor, se há alguém aqui, Pai, que renasceu em Cristo, mas a casa está vazia, se essa pessoa ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que basta orar, que o Espírito Santo virá a essa pessoa. A tua palavra diz que quando alguns foram batizados, Pedro colocou a mão sobre a cabeça dessas pessoas, orou e o Espírito Santo desceu sobre elas. Senhor, não há como nós sermos Cristo nessa terra, não há como nós experimentarmos os teus atributos e do teu caráter se não tivermos o Espírito Santo aqui conosco, porque Ele é quem nos lapida, Ele é quem nos ensina, Ele é quem nos molda. Então, Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui que ainda não recebeu o Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus para que essa pessoa receba neste momento o teu Santo Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, vem com todo o teu fruto e ensina a todos nós acerca do caráter de Deus. Nos ensina a amar como Cristo, nos ensina a perdoar como Cristo, nos ensina, Deus, a ter paciência como Cristo, nos ensina a ter compaixão como Cristo, nos ensina todos os seus atributos e caráteres, Deus,
Em nome de Jesus, Pai. Amém. Ó Deus, ilumina os nossos passos, ilumina o nosso caminho, Senhor. Nos conduza pela mão, Pai. Porque se o Senhor vier conosco, nós não teremos medo de nada, Pai. A quem temeremos se o Senhor é por nós, Deus? Maior é aquele que conosco está, o Senhor é grandioso. É o dono de todos os céus e de toda a terra. O Senhor é o dono de tudo, o governador de todas as coisas, Deus. E por isso descansamos debaixo das tuas asas. Em quem mais esperaríamos, Deus? Nós não somos daqueles que esperam no dinheiro. Nós não somos daqueles que esperam na fama. Nós não somos daqueles que esperam em pessoas, na medicina, ou seja lá no que for dessa terra. A nossa esperança está depositada totalmente em Ti, Deus. Porque a Tua palavra diz que aquele que em Ti espera jamais é frustrado, Senhor. O Senhor jamais decepciona aquele que crê em Ti. E glória a Ti por isso, Pai. Amém. Senhor, a Tua palavra diz que um justo santifica a sua casa. A Tua palavra diz isso. Que todos que estão naquela casa junto com aquele justo são abençoados por causa dele, Pai. O Senhor um dia disse isso. Então, Pai, em nome de Jesus, cumpra essa palavra sobre a nossa casa. Abençoa todos que estão aqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Oh Deus, nós não queremos contemplar a Tua face e viver no Teu reino sozinhos, mas nós queremos levar conosco os nossos, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a evangelizar a nossa família. Nos ajuda, meu Deus, a ser exemplo na nossa casa. Porque a Tua palavra diz que a maior parte das pessoas que serão convertidas será através do exemplo. Então que venhamos a compreender isso, para que venhamos a dar um bom exemplo. Porque já não somos mais responsáveis pelo nosso próprio nome, mas agora nós somos responsáveis por carregar o nome da família que recebemos. E devemos honrar o nome de Deus nessa terra através das nossas ações. Então Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a Te honrar nessa terra. Nos ajuda a sermos Cristo na vida dos outros, Pai. Nos dê sabedoria para falar a Teu respeito, para evangelizar, para reconhecermos as oportunidades, Senhor, e pregar de uma forma sábia, Senhor. Que venhamos a aproveitar as oportunidades que nos são dadas para falar ao Teu respeito da forma certa, Senhor. Amém. Oh Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor, Pai, nos dê a provisão de cada dia, continue nos dando o alimento, Pai, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus, amém. Então, gente, vamos lembrar o que está acontecendo na história, tá? Eu falei na aula passada, né? Eu provei para vocês todo o cálculo que eu fiz para a gente chegar a essa dedução de que Jonas pregou nessa época, tá? E eu dei para vocês, conforme até a arqueologia, até de arqueologia eu falei na aula passada, né? Pra gente entender que o que eu tô falando aqui é plausível, tá? Então, o que eu tô falando aqui não é uma elasticidade que eu fiz da Bíblia, não. É plausível essa hipótese que eu estou apresentando aqui, que é a mais plausível na minha opinião, né? Então, eu expliquei na aula passada como que a gente chegou, né, a essa dedução. Eu falei, né? A gente considerou como base de cálculo de todo o nosso apontamento o terremoto que Amós fala, né? Tá bom? Então, a arqueologia nos dá a data certa daquele terremoto que Amós diz, né? A data que a arqueologia nos dá certa do terremoto foi 759 anos antes de Cristo, e Amós diz que pregou 2 anos antes desse terremoto, né? Então, a gente sabe isso, eu expliquei na aula passada, né? Amós pregou 2 anos antes desse terremoto. Quando Amós prega, o Reino Norte era um reino próspero, né? O Reino Norte era um reino que a economia havia se reestruturado, e dentro dessa riqueza que eles viviam, eles começaram a cometer injustiças, tá? Essa é a pregação de Amós que a gente já estudou. E então a gente lembra, né, que antes da pregação de Amós, houve um acontecimento histórico aqui, que foi a reconquista das terras do Reino Norte por Jeroboão II, tá? Que eu situei em 5 anos antes ali da pregação de Amós. Então, o passo importante para a gente saber
é Jonas, porque Jonas fala com Jeroboão II e Jonas prevê para Jeroboão II, né, que Jeroboão II vai retomar as terras do Reino Norte. E eu estimei que a pregação de Jonas, essa profecia de Jonas, foi 1 ano antes da retomada das terras, tá? Eu mostrei para vocês na aula passada também, né, fundamentei para vocês através da Bíblia e através de achados arqueológicos, né, que Jonas parecia ser um jovem quando ele fala com Jeroboão II, tá? A linguagem que é utilizada sobre Jonas no livro de Reis ali, quando ele fala sobre a profecia, sobre as retomadas da terra, é a linguagem de um profeta ativo, de um profeta super atuante, né? Ele tá no auge da atividade dele. Ele era jovem, tá? Então ele era bem jovem, Jonas, no início ali da profecia. Agora, né, segundo todo o cálculo que eu mostrei na aula passada, né, agora no livro de Jonas, ele é um idoso, tá? O livro mostra bem claro pra gente que quem tá falando aqui é um idoso, gente. As atitudes de Jonas no livro mostram pra gente um idoso. Ele deseja muito a morte, ele tem relutância, né, ao que Deus manda ele fazer. Ele sempre tá cansado, ele quer muito dormir, tá? A gente vai observa muito isso no livro de Jonas. O que requer pra gente, né, um entendimento de que é um idoso. Ele realmente é um idoso, né? Então a gente lembra também que eu trouxe na aula passada tradições judaicas, né, não canônicas, né, e não históricas, mas são livros de tradições judaicas que apontam, que dizem lá que Jonas viveu muito tempo, além do normal. Então quando alguém fala isso, né, historicamente, né, os judeus ali, né, que escreveram, né, a tradição judaica, os historiadores ali tudo, quando eles escrevem isso, a impressão que dá, pelo espanto deles, é que ele viveu mais de 100 anos, tá? Então isso eu trouxe para vocês na aula passada. Então a gente lembra que Deus tem uma parte muito importante no livro de Isaías, que diz o seguinte, que Deus vai castigar a Síria. Né? O livro de Isaías fala isso. Isaías traz um apontamento ali, a paz Vicêncio, amém. Traz um apontamento ali de que a Síria vai ser castigada. Mas há uma informação muito importante no livro de Isaías, de que a Síria só vai ser castigada depois que Judá for disciplinado. Isaías põe essa condição. Depois que Judá se consertar diante de Deus, aí Deus vai mudar o rumo e vai passar para a Síria, tá? E isso acontece depois da invasão de Senaqueribe, tá bom? Então Senaqueribe invade as terras de Judá, que a gente falou, né, bem detalhado na aula passada. Senaqueribe vai ali, invade as terras de Judá. Então a gente lembra que depois de muito esforço, né, porque estava difícil desse povo crer em Deus ali, né, o povo de Judá, mas depois de muito esforço ali, né, depois da pregação de Miqueias, segundo o que a gente estudou já, né, que Jeremias aponta que foi a pregação de Miqueias que fez esse povo se converter, né, de Judá, e por isso não ser tomado pela Síria, né? Só depois dessa pregação é que eles realmente se arrependem, se convertem e começam a queimar os ídolos, destruir ali todos os ídolos e se arrepender realmente e se voltar a Deus, tá? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Deus veio e trouxe salvação. Então, Deus foi e matou 185 mil soldados assírios. Era algo extraordinário, eu falei para vocês na aula passada, né? Gente, era impossível se vencer o império da Assíria. Era Jerusalém. Não era Judá, entendeu? Era Jerusalém, era a cidade de Jerusalém. Ela estava trancafiada ali, as muralhas, eles reforçaram, a gente lembra, as muralhas, e o portão estava fechado. Mas a Síria, né, era incrivelmente maior, mais potente, né? Tanto que a gente lembra, até trouxe na aula passada também, a ironia ali do chefe da Síria falando que ia dar 2.000 cavalos de presente para Jerusalém se houvesse 2.000 homens que soubessem montar cavalo. Eles não sabiam, eles não tinham esse poder, né, militar que a Síria tinha. Então era impossível, num mão a mão ali, Jerusalém vencer. Mas Deus foi e fez com que eles vencessem. Então a gente lembra que 185 mil soldados da Síria foram mortos, né? E depois desse problema aí que houve, né? Depois desse milagre de Deus, Senaqueribe ficou com medo. Então a gente lembra que Senaqueribe, o rei da Síria, voltou para Nínive. Ele pegou todo o exército dele e voltou lá para Nínive. E lá ficou até morrer. Tá? E é dentro desse contexto que a gente está no livro de Jonas. Quando a Bíblia diz que Senaqueribe voltou para Nínive e ficou lá até morrer, que os filhos dele é que vão matar ele, né?
na verdade demora 20 anos para ele morrer. Tá? Ezequias morre antes do que ele, porque Ezequias morre 15 anos depois da invasão, né? E Senaqueribe morre 20 anos depois. Então, tá? Segundo o que eu apontei para vocês já na aula passada, para não alongar muito a aula de hoje, porque a gente vai finalizar o livro, tá? Então, a pregação de Jonas se passa quando? Depois da invasão de Senaqueribe. Tá bom? Então, o que acontece? Senaqueribe viu o grande poder de Deus, porque 185 mil soldados foram mortos, sem Jerusalém levantar uma espada. E Senaqueribe fugiu de medo do Deus de Israel. E as outras nações souberam desse milagre. A gente lembra até que a Babilônia foi lá visitar Ezequias, né? Então, as outras nações souberam desse milagre e queriam ir lá conhecer esse Deus. Que Deus é esse? Que cidade é essa que venceu a Síria? Ninguém consegue resistir à Síria. Como eles conseguiram, né? Então, a gente lembra que Senaqueribe conheceu o poder de Deus. E então ele ficou com medo. E isso justifica a conversão dele, porque ele vai crer na pregação de Jonas. Então, a gente vê que o rei que recebe a pregação de Jonas é um rei que já conhecia e temia ao Deus de Israel. Não era qualquer rei da Síria. E a gente observa ao longo da história, os reis da Síria, eles não estavam nem aí não para os outros deuses. Né? Eles ligavam para o deus Assur deles lá da Síria. Mas a gente vê pela lógica, quando a gente estuda a Bíblia, de que um rei provável a esse convencimento é Senaqueribe. Porque Senaqueribe experimentou o poder de Deus. E ele fugiu de Jerusalém com medo. Então, é muito provável realmente que ele é que tenha recebido essa pregação, porque é um rei que ele vai crer no que Jonas está falando e ele vai mobilizar a cidade inteira, obrigar até os animais a fazerem jejum. Então, é um rei que tem muito medo do Deus de Israel, tá? Então, tem tudo a ver com Senaqueribe. Então agora a gente está neste momento da história. Senaqueribe foi derrotado por Deus e ele sabe disso, reconhece isso, que 185 mil soldados morreram do nada. Ele fugiu com medo, nunca mais ele ousou invadir Jerusalém, nunca mais. Senaqueribe morre e não invade Jerusalém de novo. Né? Aliás, até o filho dele não faz isso também, de Senaqueribe, né? Até o neto dele não faz mais. Ninguém mais tenta invadir a Síria, tenta invadir e destruir Jerusalém. Eles até levam Manassés preso, né? Que é o rei ali, depois o filho de Ezequias. Mas eles não tentam mais invadir. Não tem, eles ficam com medo do Deus de Israel, né? Então, isso é muito importante para a gente considerar, tá? Então, o livro de Jonas se passa quando? Nesse momento histórico, onde Senaqueribe não conseguiu invadir Jerusalém, viu o grande poder de Deus, voltou para Nínive, tá bom? Então é logo após isso que acontece a pregação de Jonas. Então agora o que eu vou falar? Eu vou relembrar aqui, né, pra gente o que acontece no capítulo 1, tá? O que acontece no capítulo 1 do livro de Jonas? Da profecia inicial de Jonas lá para Jeroboão II até a invasão de Senaqueribe são 60 e poucos anos, tá? A gente estimou isso na aula passada. Provavelmente, quando Jonas recebe esse chamado de Deus, ele tem quase 90 anos, tá? Então, ele é um idoso mesmo, tem quase uns 90 anos quando ele recebe esse chamado de Deus. Eu dei todo o apontamento na aula passada, então nem vou entrar muito nos detalhes, tá, gente? Mas só vou para relembrar vocês. Ele tem quase uns 90 anos, tem uns 87, 88 anos de idade, tá? Quando ele recebe esse chamado. E a Bíblia diz que ele tá lá sentado de boa, né? Um idoso que tá ali tranquilo, de boa. Então Deus chega e fala: Jonas, levanta daí. Levanta daí que eu tenho uma missão para você. Levanta daí e vai lá para Nínive. Vai lá para Nínive, falar para Nínive o que eu tenho para falar, porque eu tenho algo contra ela. E Jonas, quando ouve isso, Jonas, ele foge. Ele não vai para Nínive, ele vai para o lado contrário. Ele quer pegar um navio e ir para a Espanha. Então ele vai lá para Jope, e lá em Jope ele pega um navio que está indo para Tarsis, né, que é a Espanha. Então ele está indo embora lá, sentido totalmente contrário, gente, de onde ele devia ir, tá? Algumas pessoas, né, eu já assisti um filme uma vez, que mostrava Jonas com medo. No filme mostrava assim, Jonas ficou com medo, porque aí ia ter que pegar em Nínive, né? Então Nínive era uma cidade muito cruel, já vou lembrar para vocês a crueldade de Nínive, mas a Síria era uma nação muito cruel, então Jonas tá com medo, então Jonas vai fugir porque ele tá com medo, ele vai entrar dentro da cidade e ficar falando que a cidade vai ser destruída, né? Ele tá com medo. Não é isso que a Bíblia diz. Jonas não faz por causa de medo, ele não tá com medo, ele não tem medo. O problema de Jonas não é medo.
Ele não tem medo. Ele não quer que eles sejam salvos. O que Jonas não tem é compaixão. É essa a questão do livro de Jonas. O livro de Jonas fala mais sobre Jonas do que sobre Nínive. Porque a questão abordada no livro de Jonas é a compaixão. E Jonas não tem. Então, o problema de Jonas não é medo. Ele não está com medo. Ele não quer que aquele povo seja salvo. Ele quer que Deus destrua Nínive. Ele não quer que Deus salve Nínive. E ele sabe que se ele for lá pregar que Deus vai destruir, aquele povo vai se arrepender, vai se converter e Deus vai mudar de ideia. E ele não quer que Deus mude de ideia. Ele quer que Deus mate todo mundo. Né? É essa a questão de Jonas. Agora, por que Jonas tem tanta raiva assim da Assíria? Né? A gente falou um pouquinho na aula passada. A Assíria era um reino muito cruel. A tática da Assíria de governar os povos era mediante a tortura psicológica, né? Eles faziam uma tortura psicológica, que você tinha um medo psicológico deles, um terror psicológico, que você não fazia nenhuma resistência, tá? Qual que era a tática da Síria? Eles iam invadir uma nação e se essa nação se entregasse sem problema, sem resistência, eles não matavam ninguém. Ficava todo mundo de boa, né? Eles misturavam as nações, porque essa era uma estratégia da Síria também, enfraquecer a nacionalidade, né? Então eles misturaram o que vai acontecer com os samaritanos, que depois vai dar esse problema que Judá não aceita mais eles, né? Porque eles misturavam muitos povos, né? Então eles pegam ali o povo que era de Samaria e vai misturar com os filisteus. Ele pega o povo que era da Fenícia e vai misturar com os edomitas. Eles misturavam nações porque uma nação, um país mesclado não tem identidade, né? Então é um monte de gente, um monte de nação diferente. Pelo que eles vão lutar? Ninguém mais sabe qual é a sua própria terra, ninguém mais sabe nada da sua história, ninguém sabe mais a raiz da sua história. Vai se perdendo, né? Vai se perdendo o contexto em que eles vieram. Se perde o contexto da nacionalidade deles, se perde tudo isso. E isso era uma tática da Síria. Era uma tática deles de dar uma lavagem cerebral nas pessoas e eles misturavam as nações, né, para que as nações se perdessem entre elas. Eles também eram muito rigorosos com relação à religiosidade. Eles impunham a religiosidade deles. Então, por exemplo, o Reino Norte, eles tinham o Shabá. Eles não podiam, né, trabalhar no sábado, não podiam fazer nada no sábado. A Síria não deixava. A Síria obrigava eles a trabalharem no sábado. Você tem que fazer as coisas no sábado. Você tem que... Pra quê? Porque com o passar do tempo você vai esquecer que a sua religião antes não te deixava. Aí com o passar do tempo você vai achar aquilo normal. E vai até esquecer. Aí eles obrigavam você a cumprir os rituais da religião deles. Com o passar do tempo você vai achar aquilo tão normal que você vai achar que aquilo é o ritual certo, né? E essa era a tática deles. Então, as pessoas dominadas pela Síria, elas perdiam sua identidade. É esse o problema dos samaritanos, que os judeus têm essa questão, né? Então eles se misturavam, um povo se misturava com o outro ali, né? Aí havia aquela mistura de povos, perdiam a sua raiz, já não lembravam mais direito como que é sua religiosidade, como que é a sua história, né? E era assim que funcionava. Fora isso, qual que era a outra tática deles? Tortura psicológica. Então, eles estão invadindo uma nação. A nação mostrou resistência, essa nação vai servir de exemplo, para que ninguém mais resista a eles. Então, eles iam e furavam os olhos das pessoas. Eles tinham o costume de deixar as pessoas vivas, porque eles gostavam que as pessoas ficassem como exemplo, né? Então, algumas pessoas permaneciam vivas, né? Mesmo mutiladas, mas vivas para servir de exemplo, para que os outros vissem e ficassem com medo, tá? Então, a gente lembra que eu até falei isso na aula passada, quando você busca na arqueologia, você acha várias pedras, né? Vários desenhos em argila das torturas da Síria. Eles achavam muito bonito. O muro das cidades deles era composto por desenhos das torturas deles. Eles faziam questão de expor o quão cruéis eles eram. Isso era o povo de Nínive, gente. Por isso que Jonas não queria pregar para eles. Era esse nível. Se você pesquisar na arqueologia, você vai achar
um pouquinho desses desenhos, tem alguns desses desenhos. Eu achei um bem interessante de Assurbanipal, que ele tá num banquete comendo e tem cabeças atrás dele, penduradas e saindo sangue. Isso num desenho, gente, em argila. E eles desenhavam, eles achavam bonito, desenhavam para pôr medo nas outras nações, né? E assim eles faziam. Eles tinham várias formas de tortura quando as pessoas resistiam a eles, né? Então, por exemplo, a nação já foi conquistada e tem que pagar tributo, porque toda nação que eles conquistavam, eles exigiam um tributo. E assim eles foram crescendo como nação, ficando ricos à custa dos tributos que eles cobravam dos outros. Então, a nação se rebelou e não quer mais pagar tributo. Não vou pagar mais tributo, não. Eles iam lá e colocavam aquela nação como exemplo. Então, eles iam lá, abriam as barrigas das mulheres grávidas, eles iam lá e arrancavam a pele da pessoa viva, né? Soltavam a pele da pessoa. Eles furavam os olhos. Gente, tudo isso que eu tô falando se acha na arqueologia, tá? Tem, realmente, eles faziam esse tipo de coisa. Eles cortavam a cabeça e colocavam penduradas em locais públicos para que todo mundo visse. Eles pegavam paus e eles transpassavam a pessoa com pau da região anal até a boca, e colocavam em evidência na cidade, tá? E dentre outras coisas, eles deitavam as pessoas no chão, passavam com carroças em cima das pessoas no chão, tá? E a gente lembra até, né, vai acontecer isso com Manassés. A Assíria, quando eles iam conduzir os prisioneiros, eles costumavam deixar os prisioneiros nus, tá? Então eles iam viajando questão de dias, gente, até a Síria nus, de forma a envergonhar eles mesmos, e eles colocavam argolas no nariz. A gente até falou sobre isso, né? Porque no livro de Isaías, Deus ainda fala isso. Eu vou pôr argolas no seu nariz, Assíria, né? Eles colocavam argolas no nariz das pessoas e eles colocavam corrente que conectava uma pessoa a outra pela corrente, pela argola, e ficavam puxando como animais. Eles faziam isso com esse povo, tá? E agora vamos lembrar, Jonas era do Reino Norte. Jonas era desse povo que foi levado pela Síria. Então ele viu tudo isso. Jonas, ele conhecia a tortura da Síria. Jonas conhecia a crueldade dos assírios. E é por isso que Jonas achava que os assírios não tinham que ser salvos. Jonas achava injusto. Jonas achava que Deus não tinha que ter compaixão deles, porque eles nunca tiveram compaixão de ninguém. E é essa a questão de Jonas. Por isso que Jonas foge. Jonas foge porque Jonas não acha justo eles serem salvos. Jonas quer que eles morram. É isso que Jonas quer. Então, Jonas prefere morrer a que eles sejam salvos, a pregar para eles serem salvos. Jonas prefere morrer. Então, quando Deus fala para ele que ele vai lá pregar para os assírios, Jonas fala, não vou. E Jonas foge da presença de Deus. Então, Jonas vai lá para Jope, pega um navio e vai embora lá para a Espanha. Só que, quando o navio sai, e já está a uma certa distância ali do porto, o mar começa a ficar nervoso, né? O mar começa a ficar revolto ali, a ponto do barco quase naufragar. Diante dessa situação, a gente lembra que o capítulo 1 do livro de Jonas é um capítulo muito irônico. É um capítulo que mostra que os pagãos estão temendo mais a Deus do que o Jonas. Os pagãos oram, Jonas dorme. Os pagãos oram a Deus e Jonas fica parado. Tá bom, me joga no mar, né? Mas você vê um contraste muito claro no capítulo 1, uma ironia muito grande, onde o profeta não faz nada e os pagãos é que fazem. E essa é a questão do livro de Jonas, né? Mostrando esse contraste pra gente. Então, no capítulo 1, a gente lembra que começa esse mar revolto, né? O barco balançando, quase naufragando e Jonas dormindo lá embaixo. O que é um apontamento, e no sono profundo ainda diz, o que é um apontamento muito claro que ele era um idoso, né? Ele era muito cansado, a gente vê que ele era, o linguajar dele é de quem já está cansado, né? Eu até falei isso na aula passada, geralmente um profeta que resiste a Deus é um profeta idoso. Profeta novo não resiste a Deus. Todas as histórias que a gente tem na Bíblia de resistência foram profetas já idosos. Por exemplo, Moisés. Moisés tinha 80 anos de idade. Moisés falou, não vou não, Deus, manda outra pessoa. Quando o profeta resiste a Deus, é que é um profeta já idoso, já experiente, né? Profeta novo não resiste não. Então, Jonas já era um idoso, né? E Jonas fala muito em morrer, né? Então, Deus vai e começa a balançar aquele barco ali para naufragar. Todo mundo que está dentro do barco, os marinheiros pagãos, começam a tirar tudo que tem dentro do barco. Começa a tirar tudo e começam a andar pelo barco inteiro para ver o que é que está acontecendo ali, para tentar tirar o peso para eles não virarem. Encontram Jonas.
Aí o comandante do barco encontra Jonas dormindo, um sono pesado, lá embaixo, né? Quando ele vê ele lá no porão, dormindo um sono pesado, o comandante fala, cara, como é que você tá conseguindo dormir? O barco aqui tá quase virando, chacoalhando pra lá e pra cá, e você tá aí nesse sono? Levanta, homem, levanta e vai orar pro teu Deus, né? Então, se percebe que uma coisa muito importante no capítulo 1, eles entendem que Jonas é de um Deus diferente. Eles não sabem identificar de qual Deus Jonas é. Mas eles identificam que Jonas é diferenciado. Eles identificam que Jonas é de um povo diferente e é de um Deus diferente. Eles sabem que Jonas não é igual a eles, né? Isso é muito claro. Então Jonas permanece na sua identidade, ele é diferente. E a questão, né, como a gente já estudou, vem estudando, ser santo não significa ser perfeito. Significa ser separado. A palavra santo é separado, né? Em hebraico, santo é separado, né? E é isso, ser diferente. Olharem para você e ver que você é separado, você não é igual aos demais. E Jonas é essa impressão que dá pra gente quando a gente vê no capítulo 1, né? Então, lá no capítulo 1, o comandante vai e fala, cara, levanta, vai orar pro teu Deus, de onde você é? Né? Então, Jonas vai e levanta. E eles falam, não. E Jonas não fala nada. Jonas levanta e nem ora. Jonas também não ora pro Deus dele. Jonas levanta, olha lá, e o povo orando. Os pagãos orando. E Jonas sem orar. Ele acordou, mas não tá orando. E nisso, o que aqueles pagãos fazem? Começam a jogar sorte, para tentar ver com quem é que tá o problema. Eles começam a lançar sortes, eu expliquei sobre isso na aula passada, né? Eles começam a lançar sortes ali, e Deus então responde que o problema é Jonas. Então eles vão e falam, cara, quem é você? Da onde você é? Qual é a tua profissão? Por que você tá nesse barco? Porque você é o problema. E então Jonas conta. Aí Jonas fala para eles que Jonas, na verdade, é um hebreu, profeta, que foi chamado por Deus para ir pregar em Nínive, mas não quer não. Ele fala, não vou não, tô fugindo do meu Deus, porque eu não quero pregar não lá para onde ele mandou eu pregar. E eles, gente, você observa que Jonas é até irônico na hora que Jonas fala, né? Jonas fala assim, eu sou um hebreu, sou um profeta, temente a Deus. É temente a Deus, tá fugindo, né, de Deus. É temente a Deus, mas não tá obedecendo, né? É totalmente irônico o capítulo 1. Então, diante disso, os pagãos temem mais a Deus do que Jonas. Porque os pagãos começam a dizer, como que você faz isso, homem? Como que você desobedece o seu Deus? Como que você tá fugindo dele? Nossa, você tá doido. Você vê que os pagãos têm mais temor a Deus do que o Jonas. É totalmente irônico isso, né? Então, diante disso, eles falam, e agora? Né? O que a gente vai fazer para que Deus se acalme, para que o mar se acalme? Então, Jonas diz, me joga no mar. Me joga no mar que o mar vai se acalmar. E Jonas, numa tranquilidade, me joga no mar aí que o mar vai se acalmar. E eles falam, não, eles estão temendo a Deus. Eles falam, não, como que eu vou lançar no mar um profeta de Deus? Deus te mandou ir fazer um serviço, você tá fugindo dele, eu vou te mandar lançar no mar, Deus vai se virar contra a gente, porque a gente tá lançando um profeta no mar. Não vou fazer isso. E eles ficam com medo, os pagãos. Então os pagãos ficam com medo de lançar Jonas no mar, e os pagãos começam a remar correndo, tentando voltar pro porto. Mas não dá. Quanto mais eles remavam tentando voltar para o porto, mais bravo o mar ficava. Então eles vão e falam, Senhor, o Senhor decidiu assim. A gente quis voltar para o porto para deixar esse homem na terra. Mas o Senhor é quem decide sobre tudo. E o Senhor está querendo que a gente jogue ele no mar. Então que o Senhor não impute a nós a morte dele. E eles vão e jogam Jonas no mar. E Jonas vai e cai no mar, tá? A gente parou nessa parte na aula passada, tá bom? Na aula passada eu não falei para vocês sobre o peixe. Por quê? Porque a tradução que eu leio é a tradução da Bíblia de Jerusalém. E a tradução da Bíblia de Jerusalém, a parte do peixe tá no capítulo 2, tá bom? Entra no capítulo 2. No meu capítulo 2 tem um versículo a mais do que o capítulo de vocês, tá bom? Então agora a gente vai continuar aí no capítulo 2. É uma coisa importante da gente falar antes de começar o capítulo 2, o 3 e o 4, é que eu já vi muita gente falar, né, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, né, um Deus vingativo, um Deus, né, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, um Deus bonzinho. Eu já vi muita gente falar isso. O livro de Jonas é uma das provas que, ao contrário disso,
né? O livro de Jonas fala sobre a compaixão de Deus. Em momento nenhum Deus foi vingativo no livro de Jonas. O livro de Jonas apresenta pra gente um Deus do Antigo Testamento totalmente compassivo, totalmente misericordioso. O livro de Oséias, gente, o livro de Oséias dá até dó de Deus quando a gente lê o livro de Oséias. A gente estudou o livro de Oséias, né? Dá até dó, coitado, do jeito que ele fala ali no livro de Oséias, né? Que ele vai deixar o povo embora com um amante que talvez assim se lembrem que ele era um bom marido e voltem um dia pra ele, que ele vai estar esperando. Gente, dá até dó de Deus. Aí fala que o Antigo Testamento é um Deus vingativo? Não, não é. Né? É que a pessoa não... Tem que conhecer a Bíblia toda, né? Pra gente entender, né? Amém. Então agora a gente vai ler aqui o versículo primeiro da minha Bíblia, tá? Que vai falar do peixe, a de vocês estava no versículo anterior. Mas aí a gente começa aí, tá? Então a gente lembra que Jonas caiu no mar. Os marinheiros foram lá, jogaram Jonas no mar. Então, aqui no versículo 1, a gente vai ver a saga do que aconteceu quando ele foi jogado no mar, tá? Diz aqui no versículo 1, e Deus determinou que surgisse um peixe grande para engolir Jonas. Jonas permaneceu nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Só que antes de um peixe vir e pegar Jonas, muita coisa aconteceu, tá? E a gente vai falar agora sobre isso. O que foi que aconteceu até que o peixe viesse e pegasse Jonas, tá bom? Então, agora vamos voltar para antes do peixe pegar Jonas. Então, agora no versículo 2, né, diz: então orou Jonas a Deus, seu Deus, das entranhas do peixe. Então, Jonas disse, né, a gente vai ver agora que oração extraordinária no capítulo 2, gente. Jonas vai entender uma coisa muito importante aqui. Uma coisa muito importante, ele vai entender no capítulo 2. E ele tá agora dentro da barriga do peixe, né, vivo. E ele agora está orando a Deus de dentro da barriga do peixe vivo. E ele diz no versículo 3: da minha angústia eu clamei a Deus, e Deus me respondeu. Do seio do Sheol eu pedi ajuda, e tu ouviste a minha voz. Né? Jonas está dizendo aqui: Deus, na hora da minha angústia, eu orei e o Senhor me ouviu, apesar de eu estar em desobediência, apesar de eu estar fugindo da tua face. Ainda assim, na hora do meu desespero, o Senhor me ouviu. E o Senhor me respondeu quando eu já estava quase entrando no Sheol. Ele está dizendo o quê? Eu estava quase já morrendo. Eu estava quase morrendo, o Senhor me respondeu, o Senhor me socorreu, né? Que coisa, né? Aqui, Jonas estava para morrer e Jonas ora a Deus que não quer morrer. É engraçado isso, né? Jonas fala muito que quer morrer, mas quando a morte chega, ele fala, não, Deus não quer morrer, não. Mas aqui o maior problema de Jonas não era morrer. É que Jonas percebeu que ia morrer sem Deus. Esse foi o maior problema dele. Quando ele percebeu que realmente a presença de Deus ia se afastar dele e ele ia morrer sem Deus, ele ia ultrapassar, né, a fronteira ali sem Deus da morte, aí sim ele temeu. Porque não tem problema para ele atravessar, né, a fronteira da morte, mas sem Deus tem problema. E era essa a questão. Ele percebeu que realmente Deus poderia abandoná-lo, né? Então ele começou a orar, porque ele estava quase morrendo já. E Deus não salvando ele. Ele falou, Deus me abandonou, eu vou passar para a morte sem Deus. Então eu tô perdido. Então ele começa a orar nessa angústia de passar para a morte sem ser salvo. Então ele começa a orar a Deus para Deus salvá-lo daquela morte, para Deus voltar a ele, né? Para Deus se atentar a ele. E diz aqui no versículo 3 que quando ele estava bem perto de morrer, já na porta da entrada ali da morte, Deus ouviu a voz dele e o salvou. Aí no versículo 4 diz: lançaste-me nas profundezas, no seio dos mares, e a torrente me cercou. Todas as tuas ondas passaram sobre mim. Agora ele está começando a descrever o que aconteceu quando ele caiu no mar, né? Então ele está descrevendo que quando ele foi jogado no mar pelos marinheiros, né? Ele está falando, eu fui lançado nas profundezas. Né? Porque na verdade a decisão de lançar ele nas profundezas não foi dos marinheiros, foi de Deus. Deus não permitiu que os marinheiros voltassem, né? E os marinheiros deixaram isso muito claro. O Senhor é que está querendo que lance ele no mar. E é isso que Jonas está dizendo aqui. Então foi Deus que lançou ele no mar, não foram os marinheiros, porque a decisão de lançar ele no mar foi de Deus. E é isso que ele diz aqui: o Senhor Deus me lançou nas profundezas do mar. Né? E a torrente me cercou.
todas as tuas ondas passaram sobre mim. Então ele está descrevendo a cena de alguém que está se afogando. Ele caiu no mar, foi jogado no mar porque Deus o jogou no mar. Então as ondas vieram, a água veio sobre ele, estava cercando ele, e as ondas vindo e afogando ele. É isso que ele diz. Aí no versículo 5 ele fala, e eu dizia, e aqui essa começou a levar ele para lá e para cá, e falou, Deus me abandonou. E agora? Nunca mais eu poderei contemplar a Deus, se Deus me abandonou. Eu fui expulso de diante dos olhos dele. Então, no versículo 6 diz, as águas me envolvem até o pescoço, e o abismo me cercou. E a alga enrolou-se em volta da minha cabeça. Aqui ele está descrevendo a cena do afogamento dele, né? A Bíblia, quando fala abismo, é mar. É a profundeza do mar, é abismo. Então ele está dizendo o quê? Que a água chegou até o pescoço dele, ele tentando ali se salvar, as ondas vindo, ele tentando se salvar, a água chegou até o pescoço, ele começou a afundar. É isso que ele descreve. E quando ele começou a afundar, ele começou a descer. E assim o abismo foi cercando ele, o mar foi cercando ele, ele já não subia mais, já não via mais, né, o céu, nada, ele já estava submerso, né? Então aqui diz que uma alga, para ajudar, a alga enrolou no pescoço dele, então ele não conseguia subir. Ele queria subir, né, para respirar, para ser salvo ali, né? Mas a alga prendeu no pescoço dele e estava puxando ele para baixo, ele não conseguia, e ele não estava respirando, ele estava se afogando. Então no versículo 7 ele diz, eu desci até as raízes das montanhas, a terra cujos ferrolhos estavam atrás de mim para sempre. Mas tu fizeste subir da fossa a minha vida. Deus, meu Deus. Aqui ele está falando que ele desceu até o mais fundo do mar. Ele já não tinha mais salvação. E ainda ele tentando subir, a alga prendendo o pescoço dele, ele não conseguia. Então ele ia morrer. E aqui ele diz, os ferrolhos, né, o portão da morte já estava atrás de mim. Já estava se abrindo para me pegar. Mas aí o Senhor me tirou dessa fossa. O Senhor me tirou do fundo do poço. O Senhor me tirou desse lugar que eu estava. E fez algo extraordinário. Que Deus, né? É nesse sentido que ele fala, que Deus. Eu estava morrendo. Que Deus. Uau. Aí então no versículo 8 ele diz, quando minha alma desfalecia em mim, eu me lembrei de Deus. E a minha prece então chegou até a ti, Deus, no seu santo templo. Então, no momento em que ele estava quase morrendo, ele já estava quase indo para o outro lado, ele se lembrou de Deus. E a oração dele, então, chegou até Deus, né? Ele já havia orado antes, ele já estava orando antes. Mas aqui no versículo 8, ele não está dizendo que ele começou a orar agora, quando ele já estava quase morrendo. Ele está dizendo que houve um arrependimento genuíno. Neste momento, houve uma conversão verdadeira. Né? É como se ele estivesse dizendo que no início do afogamento era um desespero. Eu estou me afogando, Deus me salve. E vem aquela oração, mas sem sentimento, né? Sem um coração sincero. Mas neste momento, o coração dele realmente entendeu. Deus é quem decide, não sou eu. Eu errei, eu pequei, Deus, eu me arrependo, me desculpa. O Senhor é quem decide quem deve ser salvo ou não. E eu julguei que o povo de Nínive não deveria ser salvo, e na verdade quem não deve ser salvo sou eu. Quem não merece ser salvo sou eu. Isso caiu no coração de Jonas. E é isso que Jonas está dizendo aqui. Né? Não é questão que ele começou a fazer uma oração agora. Quer dizer que o coração dele entendeu. O coração dele se entregou a Deus e compreendeu a grandiosidade de Deus e que Deus é soberano no seu decidir. Né? E ele entendeu isso. Eu falei, caramba, eu estava julgando os outros. Eu achei que Nínive não merecia salvação e quem não merece sou eu. Diante de tudo que eu fiz, porque o Senhor não vai me salvar. E então, neste momento, quando o coração dele se lembrou de Deus e veio nesse arrependimento verdadeiro, foi que Deus chegou até ele. Então, como foi que Deus chegou até ele? Foi um momento em que o peixe foi lá e engoliu ele, tá? Então, é isso que ele está descrevendo. Então, neste momento que ele estava lá, lembra que ele estava com uma coisa aqui no pescoço, ele já estava quase morrendo. Aí, então, quando o coração dele realmente entendeu que Deus é soberano e que Deus entende, Deus é quem sabe quem merece ser salvo e quem não merece, não é ele. Quem é ele para decidir quem merece ser salvo? Aí quando ele entendeu isso, o peixe veio e engoliu ele.
Então ele se recobrou a sua consciência ali de dentro do peixe. E ele começou a fazer essa oração dentro do peixe, porque Deus o salvou dessa forma extraordinária. Então no versículo 9 diz: aqueles que veneram vaidades mentirosas abandonam o seu amor. Quanto a mim, com cantos de ação de graças, oferecer-te-ei sacrifícios, e cumprirei os votos que tiver feito. A Deus pertence a salvação. Gente, você viu que lindo que ele está falando aqui? Eu entendi. A Deus pertence a salvação, não a mim. Quem sou eu para negar a salvação para alguém? É isso que Jonas está dizendo aqui. Que lindo. Ele chegou a essa conclusão. A Deus pertence a salvação, não a mim. Se Deus está me mandando ir pregar, quem sou eu para negar a salvação? Uau! Então ele diz que ele vai cumprir os votos dele, ou seja, ele fez voto de profeta. Ele vai lá falar. É isso que ele está dizendo. Eu vou lá falar. Eu vou cumprir os meus votos. Os votos que eu fiz, eu vou cumprir. Eu vou lá falar com eles, Deus. Eu já entendi. Não sou eu quem decido quem deve ser salvo e quem não deve. E então, né, agora, no versículo 11 diz: então Deus falou ao peixe e vomitou Jonas sobre a terra firme. Você vê que então se cumpriu o ensino de Deus sobre Jonas. Jonas entendeu. A salvação não cabe a ele, cabe a Deus. Deus é quem decide quem é salvo e quem não é. Não é ele. Então, o peixe foi e vomitou Jonas na terra. Então, aqui no versículo 1, né? Gente, eu dei uma pesquisadinha aí por curiosidade, né? Eu fiquei curiosa. E eu fui ver. Provavelmente, o peixe vomitou Jonas ali perto de Jope, né? Ele estava em Jope, deve ter vomitado ali por perto. Gente, de Jope até Nínive, eu fui pesquisar para ver quanto tempo que dava de caminhada para ele chegar em Nínive. Gente, é de 1 mês a 2 meses que levava. Esse homem ainda teve que ficar andando de 1 a 2 meses até chegar em Nínive. Né? Então, depois desse ensino aí, né, de Deus com esse peixe. Então, no versículo 1 agora, né, depois que Jonas saiu da barriga do peixe, vomitado, Deus vai e fala com Jonas mais uma vez. Então Deus vai e fala para Jonas. Jonas acabou de ser vomitado ali pelo peixe, gente. Só o pó da rabiola, um velhinho, imagina. E ele vai ter que andar 1 mês a 2 meses até Nínive. E Deus fala, se levanta. Se levanta e vai até Nínive, aquela grande cidade. E anuncia para eles o que eu te mandar anunciar. Então ele foi. Aí diz que Jonas dessa vez foi. No versículo 3 fala que Jonas então se levantou e foi-se embora para Nínive, conforme Deus havia mandado. E diz que Nínive era uma cidade muito grande, que dava 3 dias de marcha. Esses 3 dias de marcha não é os dias de marcha que ele vai levar de onde o peixe vomitou ele até Nínive. São 3 dias andando na cidade inteira, gente. Era uma cidade tão grande, Nínive. A gente lembra que Nínive era a capital da Síria, né? Então era uma cidade tão grande, que para você andar ela toda levava 3 dias, de tão grande que era a cidade. Você levava 3 dias andando toda a cidade. E era para Jonas pregar na cidade inteira. Então ele tinha que ficar andando a cidade inteira, 3 dias pregando o que Deus mandou ele pregar. Então no versículo 4, Jonas chegou na cidade. Então Jonas entra na cidade e ele percorreu a cidade durante 1 dia. Então ele pregou dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Gente, o que está mostrando aqui? Jonas acabou de chegar em Nínive. Ele está com uma má vontade do caramba. Ele acabou de chegar em Nínive e Jonas, ele é muito curto na mensagem, ele fala o básico. Ele sai gritando, ainda em 40 dias Nínive vai ser destruída. Ainda em 40 dias Nínive vai ser destruída. Gente, ele só fala isso. A pregação de Jonas é só isso, ele não fala mais nada. Mais nada, ó a vontade desse homem, ele não queria que esse povo fosse salvo. Então ele sai pregando numa má vontade pro povo e ele sai gritando pela cidade por 1 dia. Fala que ele percorreu o primeiro dia. A cidade para correr são 3 dias. Ele está no primeiro dia dos 3, correndo. Então ele não percorreu a cidade inteira ainda, certo? Ele percorreu 1/3 da cidade, menos da metade. E ele saía gritando na cidade, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Em 40 dias a cidade vai ser destruída. Gente, bastou 1 dia da pregação de Jonas. E essa pregação mal feita, né? Essa pregação desse jeito. E o povo creu. O povo de Nínive creu no que Jonas estava falando. E eles se arrependeram, eles ficaram com medo.
Uau! Imagina, Jonas nem se esforçou na mensagem, o povo já, né? Deus conhece o coração, né? Deus sabia que eles iam se arrepender. Deus conhece o coração. Ele vem um dia só, ele tá num terço, gente, da cidade. Ele nem tava nem percorreu a metade da cidade. Jonas, na verdade, ele não precisa terminar de percorrer a cidade inteira, porque o primeiro dia que ele pregou, as pessoas que ouviram a pregação no primeiro dia começam a contar para as outras. É esse movimento que acontece na cidade, né? O que a Bíblia está querendo dizer aqui pra gente é assim: Jonas entrou na cidade, percorreu a cidade um dia inteiro e avisou para um terço da população. Ele não avisou para todo mundo ainda. Ele ainda faltam 2 dias para ele andar a cidade. Ele andou um dia e todo lugar que ele foi, ele ficava falando: em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Em 40 dias essa cidade vai ser destruída. O povo que ouviu a mensagem creu na mensagem e começou a espalhar. O próprio povo começou a falar a mensagem de Jonas. O próprio povo começou a espalhar entre eles a mensagem de Jonas. Aí então no versículo 5 diz: os homens de Nínive creram em Deus e convocaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Gente, não precisou nem Jonas terminar a pregação. No primeiro dia de pregação, o povo já estava pondo pano de saco e fazendo jejum. O povo no primeiro dia já creu em Deus e já ficou com medo. E ele com essa má vontade de pregar. Mas no primeiro dia o povo já começou. Então diz que os homens creram no que Jonas falou, se reuniram e todo mundo combinou, a cidade inteira combinou de fazer um jejum. Começaram a fazer jejum e se vestiram de panos de saco, né, em humilhação a Deus, né? Desde o maior até o menor, desde o mais rico até o mais pobre, né? Desde o mais nobre até o mais simples. Aí no versículo 6 diz que essa notícia chegou ao rei Senaqueribe. Chegou lá pro rei Senaqueribe lá na Síria, lá em Nínive, né? Quando ele soube que Deus ia destruir Nínive, ele creu. É isso que está dizendo aqui. E olha que não foi nem Jonas que falou, ele ficou ouvindo, foi de boca em boca falando e o povo crendo de boca em boca, gente. Então, quando chegou isso pro rei, o rei Senaqueribe creu. Aí o rei Senaqueribe levantou do seu trono, não sentou mais no trono dele, em sinal de humilhação. Ele tirou as vestes reais e colocou um pano de saco. E também começou a fazer jejum. E ele foi e jogou cinzas sobre a cabeça dele em sinal de humilhação. Ele estava com medo de Deus e ele creu e teve medo e temeu ali, né? Então no versículo 7 diz que o rei creu tanto que mandou que não só as pessoas jejuassem, mas que os animais também jejuassem. Que ninguém mais desse comida nem para animal. Era para a cidade inteira jejuar para que Deus os perdoasse. Então no versículo 7 diz isso. Diz: em seguida fez proclamar em Nínive como decreto do rei e de seus grandes, homens e animais, gado, graúdo e miúdo não provarão nada, eles não pastarão e não beberão água. Ele lançou, né, aumentou o jejum para os animais também. Os animais não deviam ir para o pasto, não deviam comer nada e nem beber nada. Porque talvez assim Deus se compadecesse deles e não os matasse. Então o rei também creu rapidamente. No versículo 8 então diz: cobrir-se-ão de panos de saco, invocarão a Deus com vigor, e se converterá cada qual de seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. O rei está falando isso. Não é para cobrir de saco os animais, é para as pessoas se cobrirem de saco. O rei está falando agora é lei. É isso que ele está querendo dizer. Porque, gente, as pessoas já estavam cobertas de saco, né? E as pessoas já estavam fazendo jejum. Mas assim, suponhamos que levasse 20 dias e Deus não respondeu. Então, alguém vai falar: eu vou comer, tô com fome. Eu quero beber, tô com sede. Eu quero levar meu animal para pastar, né? Não pode mais, porque agora virou lei. O rei tá falando: não pode. O rei tá falando: é para todo mundo jejuar. Não é para comer e beber nada, os animais também. E é para todo mundo pôr pano de saco. Não é para pôr suas roupas nobres, não. É para pôr pano de saco. E isso virou lei. Então aqui o rei não manda só eles fazerem jejum, não manda só os animais fazerem jejum e não manda só eles usarem pano de saco. O rei manda eles se converterem cada qual do seu caminho. O rei fala: cada qual se converta do seu caminho perverso e da violência que está em suas mãos. Virou lei. O rei tá mandando todo mundo ficar bom. É isso que o rei tá falando. É para todo mundo parar de praticar o mal agora.
agora parou, ninguém mais vai praticar mal nenhum, se converta todo mundo do seu caminho, não façam mais violência nenhuma, a gente está jejuando. É isso que o rei está fazendo, uma lei. Se do nada um desse um tapa no outro na rua, eles iam ser presos e depois condenados, porque descumpriram a lei, virou lei. Não é para fazer violência, não é para fazer nenhuma maldade, é para você se desviar do caminho perverso que você andava vivendo antes, é para você jejuar, é para você se humilhar e usar pano de saco. Era lei. Então, no versículo 9, Deus fala, o rei fala, né? Rei Senaqueribe fala, quem sabe assim, talvez Deus volte atrás e se arrependa. E então revogue o ardor da ira dele, para que assim a gente não venha a morrer. Então, olha só, o rei nessa esperança de que Deus não os matasse. Aí no versículo 10, então diz, e Deus viu as suas obras, e eles se converteram de seu caminho, que eles se converteram do seu caminho perverso. E Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes, e não fez. Uau! A gente já falou sobre isso, né? Deus, né? A Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender, né? Sim, quando Deus diz uma coisa, uma palavra, né? Em que há uma promessa que depende só dele, ele não se arrepende, ele faz. Quando depende só dele. Mas para um julgamento, não depende só de Deus, depende de uma postura humana, né? Então, se a pessoa se arrependeu, Deus muda o julgamento. E é isso que está acontecendo aqui, né? Deus, então, mudou o julgamento. Deus não vai mais condenar aquela cidade, Deus não vai mais destruir todo mundo, porque eles verdadeiramente se arrependeram. E, gente, a Bíblia diz que realmente eles se arrependeram. Jesus fala desse povo lá no Novo Testamento. Jesus diz que eles se arrependeram de verdade. Jesus diz que lá no Novo Testamento que eles são justos, que eles até julgariam o povo da época, né? De tão arrependidos realmente que eles ficaram. Eles se arrependeram de verdade. Foi um arrependimento genuíno. Então, no versículo 1, agora do capítulo 4, para a gente finalizar, a aula de hoje diz assim, né? Quando Jonas soube disso, Jonas ficou muito desgostoso. Jonas ficou irado, porque Jonas queria que eles fossem destruídos. Quando Jonas viu que Deus não ia destruir mais Nínive, quando Jonas viu que Deus perdoou Nínive, quando Jonas viu que Deus não ia mais destruir como falou que ia destruir, ele ficou muito desgostoso. Então, no versículo 2, Jonas começa a explicar por que é que ele tinha fugido. Aí, no versículo 2, então, Jonas ora a Deus e diz, Deus, tá vendo? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Eu sabia. Desde lá da minha terra, quando o Senhor me chamou, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Por isso que eu fugi. Por isso que eu fugi para a Espanha, porque eu sabia. O Senhor é um Deus piedoso. O Senhor é um Deus de ternura. O Senhor é muito lento para a ira. E o Senhor é um Deus muito rico em amor. O Senhor é um Deus que se arrepende do mal. Eu sabia que o Senhor não ia fazer nada com eles, porque eles iam se arrepender. Então no versículo 3, Jonas diz, mas Deus, agora que isso aconteceu, que o Senhor decidiu salvar esse povinho, que o Senhor decidiu que eles vão ficar vivos, eu peço para o Senhor, acaba logo com minha vida. Eu prefiro morrer a ver esse povo aí vivo. Acaba comigo, eu estou desgostoso da vida. Acaba comigo. Me mata logo. Me mata logo que eu estou muito desgostoso que esse povo vai ficar vivo. Que o Senhor não vai castigar esse povo como eles merecem. Me mata. Então, Deus no versículo 4 diz para Jonas, Jonas, por acaso você acha que você tem algum motivo para estar nervoso desse jeito? Jonas, você acha que você tem um motivo para estar irado desse jeito, Jonas? Então no versículo 5, Jonas não responde. E imagina um idoso birrento, né? Ele devia estar bem birrento mesmo, né? Então ele sai da cidade com raiva, ainda na esperança que Deus ia destruir a cidade. Aí ele sai da cidade e fica bem perto da cidade para olhar ao longe o que vai acontecer com a cidade. Ele ainda tinha esperança que a cidade ia ser destruída. Então ele sai, fica próximo, olhando de longe, né, de fora da cidade, e ele faz um abriguinho lá para ele sentar, né, uma cabaninha lá temporária para ele sentar, para ele esperar o que vai acontecer com a cidade. Então diz que ele foi e se sentou lá numa sombra e ficou lá esperando para ver se a cidade ia ser destruída. Ele na sede da cidade ser destruída.
Então, no versículo 6 diz que Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, né? E essa planta que cresceu sobre Jonas, essa árvore, ela deu muita sombra para a cabeça dele, né? Provavelmente ele era careca, né? Essa é a impressão que a gente tem, né? Era careca e fala que deu uma sombra na cabeça dele, então acho que o sol devia estar doendo a careca dele. Aí diz aqui então que foi dada, Deus deu uma sombra ali para a cabeça dele e assim foi libertado do mal que havia sobre ele, né? Ou seja, devia estar incomodando muito na careca dele, né? O calor, o sol. Então Deus foi e deu um alívio para ele ali, dando uma sombrinha para a careca dele não doer tanto. Aí diz que quando Jonas ficou debaixo daquela sombrinha e a cabeça dele já não estava mais incomodada, ele ficou muito alegre. Ele ficou muito feliz com aquela planta. Ele falou, nossa, que planta boa, gostei dessa planta. Aí no dia seguinte, diz no versículo 7, que quando o sol estava nascendo, Deus foi e mandou um verme. E esse verme foi e judiou da planta e a planta secou. Aí no versículo 8 diz que quando o sol se levantou, aquele sol do meio-dia, né? Quando o sol se levantou, Deus mandou um vento bem forte para aquele sol bater bem na cabeça de Jonas, né? E já não tinha mais a sombra da árvore. Aí diz que quando o sol bateu na cabeça de Jonas, Jonas estava quase desmaiando por causa do sol na cabeça dele. Aí Jonas foi e falou para Deus: Ah, Deus, é melhor eu morrer logo. Se é para eu passar esse tormento que eu tô passando aqui, se é para eu passar essa dor aqui na minha cabeça que eu tô passando, eu perdi minha sombra aqui. É melhor morrer, me mata, né? Me mata logo. Então no versículo 9, Deus fala para Jonas: Jonas, você acha certo você querer morrer por causa de uma planta? Você acha certo você querer morrer por causa de uma planta que você nem cuidou dela? Essa planta surgiu ontem, você acha certo? E Jonas vai e responde para Deus: acho sim. Acho que eu tô certo a ponto de eu desejar a morte. Eu tô chateado mesmo, tô aborrecido com essa planta. Sumiu, porque essa planta foi morta. E eu tô aborrecido ao ponto de eu desejar a minha morte. Eu prefiro morrer do que ficar aqui sendo que essa planta foi destruída. A planta que, nossa, me agradava tanto, né? A planta aqui que me dava uma sombra na testa. Não, eu desejo a morte porque ela foi destruída. Então eu tô triste com ela. E nesse sentido, então, no versículo 10, Deus diz: Jonas, você tem pena de uma planta que não te custou trabalho nenhum, que você sequer fez crescer, que em uma noite ela existiu e na outra noite ela pereceu. E você acha que eu não devo ter pena de Nínive, dessa grande cidade, onde tem mais de 120 mil homens, que não sabem o que é certo e o que é errado, que não sabem distinguir entre a direita e a esquerda deles, não sabem para onde andar, o que fazer, não sabem o que é certo e o que é errado. Assim como também muitos animais têm ali. Você acha que eu não vou ter pena deles, Jonas? Né? Então, Jonas ficou com tanta pena daquela árvore, porque ela morreu, que ele falou, melhor eu morrer também. A pena dele era tamanha que ele ligou a vida dele àquela árvore. E Deus fala, como você pode ser tão hipócrita, Jonas? Você acha que você está disposto a morrer por causa dessa árvore? E você acha que o meu sentimento com relação àquela população toda de Nínive há de ser diferente? Eu venho daquela cidade de ser destruída. Qual é o meu sentimento, Jonas? É o mesmo. Eu ficar desgostoso ao ponto de eu querer, né? Se eu fosse humano, ao ponto de eu querer morrer. Então, poxa, você não consegue entender isso? Porque eu não hei de ter compaixão a Nínive. Porque eu não hei de ter pena a Nínive, né? Aqui acaba o livro, tá? Mas, assim, o livro de Jonas é um livro que ele não é sobre Nínive. O livro de Jonas é sobre Jonas. O livro de Jonas é sobre a incapacidade de Jonas de ter compaixão. Jonas, ele não conseguia ter compaixão. Ele achava que eles não mereciam a salvação. E essa é a questão do livro de Jonas, que a salvação cabe a Deus. Quem sou eu para decidir quem deve ser salvo e quem não deve? Eu devo pregar e acabou. Quem decide quem deve ser salvo é Deus. Né? E eu devo ter compaixão ao próximo. E quem vai decidir o que aquela pessoa merece ou não é Deus e não eu.
Então eu devo me compadecer do outro. E não falar, bem feito. Ai, que bom. Ó, olha só, mereceu, hein? Não. Tanto que há um momento na história que a gente vai ver mais pra frente que tem esse problema com Edom, né? Quando Judá é levado cativo lá para a Babilônia, Deus castiga Edom por causa disso. Porque Edom fica nessa festaria toda, porque medir o castigo, a quem convém dar o castigo é a mim. Se eu decidir que eu não quero dar castigo, se eu decidir que eu quero salvar, o problema é meu, não é da tua conta. Né? É isso que Deus está falando para. É que o livro de Jonas termina com uma pergunta. Né? O livro de Jonas termina com uma pergunta dizendo que por que Deus não teria compaixão de Nínive? Se a gente tem compaixão de coisas tão menores, por que não teria compaixão de uma cidade tão grande, de tantas crianças, de tantas mulheres, de tantos animais? Por que não teria, né? E esse livro ele fica sem resposta. E isso é proposital, porque na verdade o livro impulsiona a gente a responder no lugar de Jonas. Né? Impulsiona a gente a refletir e responder no lugar de Jonas, se a gente entendeu. Essa questão, você entendeu, né? Que a salvação cabe a Deus e não a você? Não cabe a você decidir quem deve ser salvo ou não. Cabe a você pregar. Agora, quem decide quem é salvo ou não é Deus. Você entendeu que a compaixão deve ser exercitada? E a consequência, o castigo ou não, cabe a Deus e não a você? Né? Medir, bem feito, recebeu pouco, não, tem que ser castigado mesmo, tá merecendo mesmo, viu isso daí? Não, compaixão, exercitar a compaixão, porque a medida do julgamento não cabe a você, cabe a Deus. Foi o que aconteceu com Nínive. A medida do julgamento de Deus para Nínive foi o quê? Que eles não mereciam ser castigados, eles foram perdoados. E é isso que o livro de Jonas ensina pra gente, né? Que a gente não deve selecionar as nossas compaixões. Não cabe a mim julgar o outro. Eu tenho que ter compaixão, né? Agora, quem vai decidir o que aquela pessoa merece ou não é Deus, não eu, né? A mim cabe a compaixão, né? E o salvar é de Deus. A mim cabe apenas pregar, mas o salvar é de Deus. E é isso, esse livro impulsiona a gente a isso, tá? A chegar a essa questão. E quem responde essa pergunta final somos nós, né? E é isso mesmo, é nesse propósito que é feito aqui, da gente responder essa pergunta, tá? Então, amém, gente. Hoje é sexta, né? Segunda-feira a gente vai voltar para o livro de Crônicas e para o livro de Reis. A gente vai estudar o finalzinho do reinado de Ezequias, a gente vai estudar o reinado de Manassés, a gente vai estudar o reinado de Amon e a gente vai estudar o início do reinado de Josias. Aí a gente vai ler o livro inteiro de Naum e depois a gente vai ler o livro inteiro de Sofonias, tá? Aí depois a gente volta para o livro de Reis e vamos começar o livro de Jeremias. Oh, glória a Deus. Vamos começar o livro de Jeremias já, hein? Já tá chegando aí em Jeremias. Glória a Deus. Gente, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Em nome de Jesus. Eu tô muito feliz. Parabéns a todos nós, viu? 20 livros lidos. Glória a Deus da Bíblia. Ai, tô muito feliz. Eu me sinto muito feliz a cada livro que a gente finaliza. Gente, parabéns. Parabéns a todos nós aí por perseverarmos aí, não desistirmos de conhecermos mais de Deus. Glória a Deus, amém. Roberta, eu espero que você tenha gostado da aula, viu? Seja muito bem-vinda, que você volte mais vezes. Segunda-feira, com a graça de Deus, a gente vai ter aula de novo, tá bom? Amém. Espero que você tenha gostado. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Aí segunda a gente tem de novo, 7h15 da noite a gente começa na segunda-feira. Aí a gente vai passar para Ezequias e Manassés, tá? Aí a gente vai estudar, vamos voltar ali para o livro de Reis e o livro de Crônicas. Mas você fica convidada, viu? Seja muito bem-vinda. Amém, Deus abençoe, amém. Gente, vocês têm alguma dúvida? Francisco, Silvana, Roberta, vocês têm alguma dúvida? Não? Amém. Amém, Roberta, glória a Deus. Amém. Silvana, Francisco, vocês têm alguma dúvida? Silvana? Oi, Silvana, você tem alguma dúvida? Amém, amém, glória a Deus, amém. Gente, Deus abençoe, viu? Um bom descanso para vocês, tá bom? Uma boa noite, um bom final de semana, amém. E até segunda-feira, com a graça de Deus aí, pra gente continuar aí a história aí, amém. Com a graça de Deus aí em Ezequias e Manassés, e o Deus abençoe a todos, amém.
Amém. Um beijo, viu? Eu vou esperar vocês saírem, eu saio depois, tá bom? Enquanto isso, eu vou desconectar aqui o Facebook e o Instagram. Deus abençoe a todas. Amém.